Você sabe o que levar numa mala de mão numa viagem de avião? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. É isso aí. Se você ainda não conhece a gente, né? Eu sou Dalton Peixoto. Eu sou Edmar Sena e esse é o canal de Viagem Marcada, onde nós sempre trazemos dicas de viagens, roteiros, milhas aéreas, promoções de passagens e dicas como essa. É isso aí. Então, começando aqui o nosso vídeo, né? Para responder essa pergunta que a gente recebe bastante também aqui no canal o que eu posso levar ou não posso levar, né, na minha mala de mão de uma viagem que eu vou fazer aqui de avião, né? A primeira coisa que você tem que ter ideia é realmente o tamanho da mala. Tem muita gente que faz essa pergunta pra gente e realmente não sabe qual que é o tamanho da mala ou o tipo de mala que você pode entrar no avião. Seja por desconhecimento ou porque nunca viajou antes, né? Então por isso a gente vem trazer algumas dicas aqui. Já a gente pegou direto o site da ANAC, né? Qual que é o tamanho permitido da mala de mão, né? Que a gente pode levar numa viagem. O tamanho recomendado da ANAC é de 35 por 25 por 55 centímetros. Mas aí pode ficar confuso, não vai pegando todas essas mochilas aí e começar a medir agora. Não precisa porque quando a gente faz a compra de alguma mala de viagem, né, a gente compra aqueles kits, geralmente vem uma mala pequena, uma média, uma grande, elas já estão dentro do tamanho padrão. Então já são aquelas malinhas que já tem as rodinhas, né, por baixo ali, que é a alcinha pra gente carregar, elas já são dentro do tamanho padronizado. Então a menor delas, obviamente, é a mala de mão, que é a mala que geralmente está inclusa em praticamente todos os bilhetes de passagem de avião, então é a mala que você mais vai utilizar ela para suas viagens. As outras duas malas são mais utilizadas para poder fazer o despacho de alguma bagagem. Quando você está realmente fazendo uma viagem longa, você vai levar muitos itens, né? Você vai precisar despachar alguma coisa, aí você coloca nessas malas grandes e elas não vão com você dentro do avião, elas vão lá de fato lá no bagageiro do avião. Então essa é a primeira coisa, né, que a gente queria comentar aqui, né, sobre o tamanho da mala em si. Dentro dessa mala também você tem que se atentar a algumas coisas. Por quê? Você não pode abarrotar ela também de um monte de coisa ali, porque também existe uma limitação de peso. Então as malas de mão, elas têm uma limitação de 10 quilos. E aí essa limitação de 10 quilos é uma limitação meio que padrão para quase todas as viagens de avião de todas as companhias aéreas. Porém, algumas podem flexibilizar um pouco mais disso ou não. Um exemplo é uma viagem que a gente fez agora para Tailândia, né? Que, como o Dalton falou, a regra aí dessa bagagem de mão é dentro dessas medidas. Tá certo que, na verdade, as pessoas, às vezes, não tendo essa mala, acaba aqui levando um outro tipo de bagagem, como mochila e tal. Se passar por uma fiscalização, com certeza eles vão verificar se estão dentro dessa medida. É por isso que a gente orienta aquilo que estão nas regras da ANAC e da maioria das companhias aéreas. E como o Dalton também falou, o peso máximo para esse tipo de bagagem de mão é de até 10 quilos. Mas em algumas companhias aéreas, como nessa viagem que nós fizemos, ela fez um upgrade aí dessa nossa bagagem, permitindo que a gente levasse um pouco mais de peso aí nessa bagagem de mão, que é a bagagem que a gente entra dentro do avião com ela, não é diferente daquela bagagem que a gente acaba aqui despachando, que são as malas maiores, em torno de 23 quilos. Essa é a bagagem de mão que a gente chama, é a bagagem que vai com você dentro do avião, ficando naqueles compartimentos acima da poltrona, né? É isso aí. Então, essa é uma coisa que tem que ficar bem atento ali, porque a gente tem uma balancinha para poder pesar nossas malas aqui, porque a gente Sim. não quer passar por essa fiscalização e ter que correr o risco lá de ter que tirar coisa da mala, eles jogam fora mesmo, então você tem que perder alguma coisa sua, né, pessoal, por conta de ter ultrapassado esses 10 quilos aí. Não é sempre que eles fazem essas fiscalizações, seja no tamanho, seja no peso da mala, porém ela ocorre, né? A gente já viajou Sim. bastante, né? Na grande maioria das vezes a gente não foi fiscalizado, porém, né, se você ficar contando com essa sorte aí, pode ser que você seja pego na sua viagem. No nosso caso Sim. aqui, uma vez fiscalizaram, né, o tamanho das malas, então o que o agente fez? Ele tinha uma caixa de papelão que estava dentro dessas medidas que eu comentei agora que a ANAC recomenda, e ele colocava essa caixa por cima da Como se mala. fosse uma capa, né? Isso, como se fosse uma capa por cima da mala. Se a capa não entrasse na mala, né, se ela não passasse pela mala, significa que ela estava fora das medidas padrão, então automaticamente ele levava o pessoal lá para poder fazer algum pagamento para você despachar aquela mala ou não. Nesse caso, teria que ter sido despachada porque ela fugia das regras das malas de mão. Sim. Esse foi um exemplo de uma fiscalização que fizeram com a gente pelo tamanho da mala. Outra vez que a gente teve uma fiscalização já foi pelo conta do peso, né? Sim. Então a gente foi fazer o check-in na companhia aérea e a gente estava com o check-in, a gente só tinha mala de mão, a gente não tinha nenhuma bagagem despachada nem nada. E na hora do check-in a gente foi solicitado a pesar nossas bagagens. Então a gente teve que pesar a mala de mão, ela verificou se ela tinha até 10 quilos lá, no nosso caso tinha, né? Porque a gente sempre verifica isso antes, com antecedência. Então ela estava abaixo dos 10 quilos, então a gente não teve que pagar nada a mais ali para poder transportar essa mala. Mas é uma coisa que vale aí você ficar atento, porque Sim. não conte com a sorte de tipo, vou tentar ultrapassar e tentar fugir ali da fiscalização, porque pode não acontecer e você realmente vai ter que desembolsar um dinheiro a mais ali, que realmente é bem caro na hora que você está fazendo o embarque, Isso. de E é o fato. cuidado que tem que ter essa viagem de mão.
Às vezes dessa mala de rodinha dentro dessas dimensões, dessas medidas, as pessoas costumam levar também, principalmente mulheres, acaba que levando uma bolsa, ou alguns homens levam também uma mochila com os pertences assim pessoais, de mais fácil acesso. E aí, na verdade, a bagagem de mão seria o conjunto dessas duas malas, tanto essa mala nessas medidas de 10 quilos, como também a sua mochila. E ao todo tem que pesar esses 10 quilos. Tem companhias aéreas que seguem isso mais à risca e eles vão pesar sim. E na hora de pesar, ele vai pedir a sua mala de mão e se caso você esteja com mais alguma bagagem, tipo a bolsa, a mochila, e aí no total, ultrapassando os 10 quilos, você vai estar já com excesso de bagagem, onde a companhia aérea pode sim fazer a cobrança de um valor por esse excesso. E pegando esse gancho aqui, que nem ele comentou, né? Você tem tanta bagagem de mão, essa mala de mão que a gente está comentando aqui, como você também pode levar uma mochila, né? Que a gente considera aí um item pessoal ali. Você pode levar uma mochila, mulheres levar aquela bolsa debaixo do braço ali. Você também pode viajar com ela. Nesse caso, você coloca isso daí embaixo da poltrona do avião, né? Então a sua mala de mão ela vai em cima do compartimento que fica fechado e a mochila ela fica embaixo do avião ali. O ideal da mochila é você levar poucas coisas, né? E coisas de mais de uso rápido ali na sua viagem. Por exemplo, você está fazendo uma viagem longa, que você vai precisar, né? Dormir, acordar, vai tomar café da manhã ali no avião, então você vai precisar ali de uma escova de dente, uma pasta para poder escovar seus dentes, fazer sua higiene ali, né, alguma coisa ali para você poder utilizar durante esse voo. Uma cobertinha também às vezes é bom, porque nem todas as companhias aéreas têm, né, aquelas cobertinhas para você mantinha para você deitar, e geralmente o ar-condicionado fica bem gelado ali quando você está em voo, e aí não tem muito o que fazer, né? Então uma blusa grossa, uma cobertinha, aqueles encostos para pescoço as pessoas também gostam de usar, ou aquele tampão dos olhos ali, porque às vezes as luzes do avião ficam acesas durante a noite, assim, você está querendo dormir, então atrapalha um pouco, então já coloca aquele tampão na frente, ou porque quando a gente está viajando principalmente econômica, né, geralmente tem alguma pessoa do seu lado, ela está assistindo televisão, então a luz da televisão também fica muito forte ali na sua frente, você coloca aquele tampão também para poder dormir tranquilamente. Então esses são alguns exemplos de coisas que você pode Remédios levar na sua também, a mala de sua mão. necessidade de medicamentos, até mesmo por conta, dependendo do seu horário de duração do voo, vai coincidir justamente com aquele horário que você costuma tomar algum tipo de medicação. Então é mais fácil acesso você manter esse pertence aí, ou essa necessaire com esses medicamentos na sua própria mochila, como o Dalton falou, que geralmente fica embaixo da poltrona da sua frente. E é bem melhor você manter aí então essa necessaire nessa mochila do que ter que levantar, abrir o compartimento, tirar a sua bagagem de mão, geralmente com zíper, algumas têm cadeado, o que vai dificultar ainda mais. E ali então vai ter mais fácil acesso para esses pertences que você pode usar durante a sua viagem. Assim como o fone, né, caso a companhia não tenha fornecido, livros ou até mesmo carregador de celular, justamente aquilo que você pode pegar caso seja necessário durante a sua viagem. É isso aí. E é isso aqui a gente está falando um pouco mais do voo, mas lembrando, né, que sempre que você vai embarcar no avião, você vai entrar no aeroporto, você vai ter que passar por um raio-x. Então esse raio-x serve para poder olhar as suas malas ali se tem algum elemento ali que não poderia, você não pode embarcar com ele, né? Uma mala de mão, né? É exatamente. E aí, pegando esse gancho desses pertences, a gente sabe que por regras, na maioria dos aeroportos, alguns itens não podem estar dentro da sua bagagem de mão. Alguns, inclusive, não podem embarcar no avião, mas outros você pode despachar naquelas bagagens maiores, onde você precisa deixar lá no guichê. Alguns itens não pode de jeito nenhum estar na sua bagagem de mão, como objetos cortantes, ou até mesmo até aqueles alicates de unhas, pequenas tesouras, facas, nem pensar, estiletes também não. Tudo que possa representar algum tipo de segurança para os demais passageiros você não pode levar. E é claro, também nenhum item inflamável, né? É isso aí. Então, líquidos também você tem que tomar muito cuidado, que existem restrições com relação aos líquidos, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma viagem internacional, o limite máximo de que cada frasco deve ter é de 100 ml. Então, você vai levar shampoo, condicionador, cremes, protetor solar. Lembra que os frascos de cada um desses produtos não pode ultrapassar 100 ml. Então, se você não tiver, né, geralmente a gente compra alguns produtos que eles vêm com 120 ml, por exemplo, Já você não vai pode, né? perder esses elementos, né, se eles abrirem a sua mala para poder fazer uma revista. Já aconteceu comigo, né, eu levei lá um spray de cabelo para uma viagem que ele tinha 120 ml, ele estava pela metade já, então teoricamente ele já estava menos da metade de produto líquido mesmo ali dentro, mas eles jogaram fora porque o vidro ultrapassava 120 ml. Então, a nossa recomendação aqui, se você já comprou um produto e ele não tem, né, por exemplo, protetor solar, que ele já vem em vidros maiores, compra naquelas lojinhas de descartáveis, né, de produtos plásticos ali, frascozinhos de 100 ml e coloca e despeja ali dentro do seu condicionador, seu protetor solar, o seu shampoo, coloca uma targetinha ali para você saber o que é cada um ali e leva esses produtos, né, nesses frascos menores ali de 100 ml. Quando a gente está falando de uma viagem nacional, aí o limite é um pouquinho melhor, tá? É um pouquinho maior.
Então a gente consegue levar produtos de frascos de até 500 ml, porém não pode ultrapassar 2 litros de líquidos no total. Então tem que sempre ficar atento a isso aí. Você vai levar um vidro de shampoo, de condicionador, mais um perfume, porque os frascos vão ter menos de 500 ml individualmente, porém no total não pode ultrapassar ali 2 litros. E ainda falando de líquidos, a gente sabe que alguns, independente da quantidade, você não pode levar nessa bagagem de mão, como alguns desodorantes sprays, né? Ou qualquer algo que seja nesse formato de recipiente. Você não pode adentrar no avião, até mesmo pelo formato da embalagem, que geralmente é mais metálica, e aí, inclusive na pressão lá no avião, quando ele estiver sobrevoando, isso pode causar algum tipo de acidente. Então, nada de spray você também pode levar. Exato, isso aqui é a principal dica aqui, é por conta que esses líquidos eles podem ser inflamáveis, né? Então, quando a gente está dentro do avião, geralmente a pressurização ela fica um pouco diferente de quando a gente está do lado de fora. E essa pressurização ela pode fazer com que esse frasco explode, né? Ele estoure. E aí, como a pressão interna desses frascos, geralmente eles são comprimidos, eles têm um ar comprimido ali dentro, né? Eles acabam sendo inflamáveis, né? E eles explodem realmente ali dentro do avião. Então, por essas recomendações aqui, é proibido entrar com desodorante em spray e qualquer líquido ali que seja, né, em formato de spray, porque geralmente eles são produtos inflamáveis. Álcool também, né, salvo o álcool em gel que a gente usa para poder passar na mão ali, o álcool etílico mesmo, assim, a gente não pode entrar. Então, tem algumas regras assim, qualquer líquido inflamável também não pode ser embarcado com ele. Então, as dicas desse vídeo foram essas, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, já clica aqui embaixo e curtir esse vídeo, já se inscreva no canal para receber mais recomendações de vídeo como essa, né? Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, né? E caso você ainda ache difícil fazer uma viagem apenas com uma bagagem de mão, a gente tem a sugestão aqui de um vídeo de como fazer, de como inclusive viajar para um outro país, no exterior, apenas com uma bagagem de mão, que é essa bagagem de 10 quilos. A gente deixa aí o link desse vídeo aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida referente a esses itens, do que pode levar ou não, coloque também aqui nos comentários que com certeza a gente vai responder para você. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Até mais!